Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o laço for, vamos verificar mais algumas possibilidades de trabalho com o nosso laço do for, né? E a partir das próximas aulas vocês vão entender realmente a necessidade do uso do laço for, principalmente aqui no Python, né? Que nós vamos começar a falar um pouco sobre as listas, e aí vamos entrar em vetor, matriz, entre outros assuntos mais avançados, e vamos estar chegando também já nas videoaulas, nas quais vamos começar a falar de janelas gráficas. Chega de ver aqui apenas saída no terminal, né? No caso, saída console, e vamos começar a ter algumas coisas um pouco mais avançadas, ok? Mas ainda falando um pouquinho sobre o laço for, né? Nós fizemos aqui, por exemplo, lembramos que podemos utilizar... Opa, aqui o meu teclado está ruim. For. Quando eu declaro o meu laço do tipo for, eu posso declarar uma variável aqui local, certo? Então eu vou declarar aqui, por exemplo, uma variável i, que ela vai servir de contadora. Então, se a gente parar para analisar, vamos escrever aqui via comentário como que funciona a estrutura do for. Então eu vou declarar o for, e aí eu vou colocar aqui entre parênteses, apenas para destacar, eu vou colocar uma variável contadora, certo? Que ela vai receber um incremento automático do meu for, ok? E aí a gente vamos usar o operador in. Se você lembra bem, nós já utilizamos o operador in numa videoaula passada, num teste de decisão if, e eu vou explicar por que nós utilizamos este operador in aqui no for. E aí a gente coloca o intervalo, né? Ou seja, eu posso colocar o intervalo que eu vou percorrer, certo? Que eu vou fazer com o meu laço. E aí a gente finaliza com 2 pontos, certo? E embaixo a gente coloca, através da indentação, o meu código. Então, por exemplo, quando eu declaro for, aí eu coloco, por exemplo, uma variável de nome i, eu posso chamar ela de count, posso chamar ela como eu melhor me conver, né? Normalmente a gente usa sempre uma variável curta aqui quando a gente está trabalhando com for. Então eu vou colocar for e in, certo? E nós utilizamos o processo do range, né? O range ele é um intervalo. E quando a gente trabalha com range, eu expliquei que a gente coloca um ponto inicial, então eu vou começar, por exemplo, esse laço aqui em 0, certo? Então eu coloquei lá 0 e aí eu vou colocar uma vírgula. Eu vou determinar, por exemplo, o meu ponto de estouro ou meu ponto final. Lembrando que o meu ponto de estouro, por exemplo, se eu quero escrever o número de 0 até 5 na tela, eu não posso colocar aqui o 5. Por quê? Porque ele vai começar em 0, só que ele vai fazer 5 passos, certo? Então vamos entender aqui exatamente como que eu estou definindo aqui esse intervalo do range. Eu estou dizendo que ele vai começar no 0. Só que ele vai andar 5 passos. O que significa isso? Se começa no 0, ele vai andar o valor 0, 1, 2, 3, 4. Se vocês perceberam bem a minha contagem, eu tenho aqui exatamente, ó, vou colocar aqui o 2 pontos, vou colocar aqui um comentário. 0, 1, 2, 3, 4. Se vocês perceberem, eu tenho exatamente aqui 5 números. E é exatamente a quantia que eu estou dizendo aqui. Então, se eu colocar agora aqui e mandar ele escrever print i, que é a minha variável, ou seja, ele vai estar escrevendo o valor que está armazenado aqui na variável, o primeiro valor na primeira passagem do for é o 0. Depois ele vai estar 1, depois vai estar 2, depois 3, depois 4. Se eu mandar executar, ó, perceba que é 0, 1, 2, 3, 4. Então tem que ficar isso bem definido, porque eu preciso sempre saber que quando eu vou colocar o ponto de estouro do meu for, eu preciso colocar ele sempre um número acima, pelo menos um acima, para que ele entenda que ali estourou. Então ali é o ponto de parada. Então se eu quero de 0 a 5, então eu vou colocar 6. Por quê? Esse ponto de estouro, vamos entender da forma correta. Na verdade, o que a gente quer dizer é o número de passos. Então se eu coloco que o meu valor inicial
da variável é 0 e estou dizendo que ele termina em 6, significa que ele vai passar pelo loop 6 vezes. Então, começou no 0, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu sei que ele vai chegar até o número 5, mas que vai ser a sexta passada pelo meu intervalo, ok? Então, se eu mandar executar agora, aí sim eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Outra coisa que a gente pode verificar também é o seguinte, eu posso não colocar aqui o determinado valor, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, for i in range 6. Se eu escrever dessa forma, tá errado? Não. Aí você vai dizer, mas ele não vai dizer aonde que começa? Nesse caso, eu não estou definindo para o meu range, certo? Nessa forma aqui, eu não estou definindo para o meu range aonde ele começa e simplesmente dizendo assim, ó, ele começa e já termina. Não, eu estou dizendo justamente quantas passagens vai ter o meu range. Por padrão, ele vai iniciar no índice 0. Então, ó, se eu mandar executar, olha aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, perceba que escrever range 6 e escrever range 0,6 é a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, vai começar no 0 e vai terminar no 6. Então, se o seu intervalo, por padrão, você quer começar ele no índice 0, e temos que entender que índice e elemento são diferentes. Então, eu vou até colocar aqui, ó, em comentário, índice e elemento são duas coisas diferentes. Isso vai ficar mais claro na nossa próxima aula, quando nós começarmos a falar de listas, certo? Mas vamos, apenas para uma referência, para vocês entenderem, vamos dizer que eu esteja trabalhando com o meu range aqui, e eu não determinei o valor de início, porque eu quero simplesmente fazer uma contagem. Quando eu quero fazer simplesmente uma contagem, então o que vai acontecer? O meu elemento do for vai começar no número 0. Então, o primeiro elemento do for vai ser 0. Mas significa que o índice dele é o primeiro índice, certo? Então, vamos lá. Se eu mandar executar agora de 0 até 10, perceba que ele vai executar os números de 0 a 9. Se eu tirar esse 0 e colocar simplesmente o 10, perceba que ele vai executar também de 0 a 9. Agora, quando eu quero um valor específico para começar a minha variável, vamos supor que eu quero que a minha variável comece no número 2. Então, eu preciso colocar o 2. E eu quero escrever de 2 até 10. Então, nesse caso, eu não estou indo até o valor 10. Eu estou indo até o valor 11 aqui no meu range para que ele escreva de 0 a 10. De 2 a 10, na verdade, desculpe. Então, quando eu der executar, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos entender o seguinte. Quantos números eu tenho de 2 até 11? Vamos lá. Ó, eu vou ter o 2, vou colocar aqui em comentário. Eu vou ter o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, certo? Se você perceber bem, a gente pode fazer até uma conta aqui, ó, dentro do nosso range e perceber o seguinte. Eu estou começando no valor 2 e falei para ele ir até o intervalo 11, que é o ponto de estouro. Quantos números ele escreveu na tela? 9. Qual é o valor de 11 menos 2? 11. Menos 2 é igual a 9. Então, significa que ele fez exatamente 9 passos. Então, perceba que o que o for com esse intervalo range está fazendo é executar um determinado número de passos. Exatamente essa a ideia que a gente usa aqui do range. Então, esse in também, se vocês lembram, ele verifica algo que está inserido, ou seja, algo que está presente numa variável. Eu poderia colocar assim, vou colocar aqui uma outra opção aqui. Eu vou comentar esse código aqui. Vamos comentar isso aqui. Vou colocar aqui uma Sharp e aqui eu vou colocar também.
E aí vamos colocar da seguinte forma. Vamos dizer que eu quisesse imprimir uma sequência de letras. Eu poderia, e aí vai ficar mais claro nas próximas aulas o que é isso que eu vou fazer. Mas eu posso criar uma lista. Uma lista no Python, a gente determina uma variável e a gente coloca entre colchetes, certo? Então é assim que a gente cria uma lista, certo? Então eu posso colocar aqui uma lista, uma variável A recebendo uma lista, e eu vou colocar assim, ó. A, dou uma vírgula, vou colocar aqui, ó, B, uma vírgula, vou colocar aqui C, vou colocar mais um, D. Beleza. Quantos elementos eu tenho nessa minha lista aqui? Isso aqui, então, para que vocês ainda que não conhecem, na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso mais a fundo. Aqui é uma lista no Python. Tudo que está dentro de colchetes aqui é uma lista. Então eu tenho aqui a letra A letra B, a letra C e a letra D. Tudo isso eu estou armazenando na variável A, certo? Vamos supor que eu quisesse escrever isso na tela. Então eu vou colocar aqui, ó, for i in. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. A, for i dentro da variável A. Só isso. E aí eu faço o seguinte, ó, print. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, i. Se eu mandar executar, ó, A, B, C e D. Por quê? No momento que o for passou pela primeira vez, ele recebeu o valor que está no primeiro elemento da minha lista. Qual é o primeiro elemento aqui da minha lista? É o elemento A. Então ele escreveu exatamente o que está na minha lista, que é o elemento A. Depois, o for passou para o segundo elemento. Qual é o segundo elemento? O B. Depois o terceiro elemento, o C. E por último, o quarto elemento, o D. Certo? Então eu tenho aqui exatamente o quê? A posição da minha lista, certo? Que é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Só que os índices aqui, ele está indo como índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, certo? Então, são formas que eu posso utilizar para trabalhar o meu for. E eu posso fazer o seguinte também. Eu posso fazer isso aqui, ó, for i in. Aí assim, ó, eu criei aqui o meu laço, estou dizendo que o meu for, ele vai percorrer essa lista aqui, ó, colocar a lista dentro já diretamente do meu for, ou seja, local. Qual lista que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui uma lista numérica. 1, 2, 3, 4 e 5. Dou 2 pontos e eu faço aqui, ó, print i. Por que eu sempre coloco aqui o print i? Porque eu estou determinando o seguinte, que aqui o valor que eu quero que imprima é exatamente o valor que está valendo aqui a variável, certo? Para a gente poder acompanhar. Então, se eu mandar imprimir, ó, A, B, C, D, e aí depois aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que valores que são esses? Se vocês olharem atentamente aqui, ó, eu tenho o A, o B, o C e o D desse primeiro laço for, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 aqui do meu segundo laço for. Só que perceba que aqui ele imprimiu exatamente todos os valores de 1 a 5, certo? Ele não excluiu o último valor. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com um intervalo. Então, perceba que aqui tem uma diferença quando a gente não utiliza a função, né, o método range. Por quê? Porque eu estou utilizando uma outra forma de trabalhar o meu laço for, que é aplicando uma referência de lista no meu for para poder imprimir os valores. Eu poderia aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um comentário, certo? Vou colocar aqui um sharp, vou colocar aqui também e aqui também para parar de contar essa lista aqui, né, esses códigos. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pegar e fazer um fatorial. Como é que eu faço um fatorial? Vamos lá. Um fatorial é sempre um número multiplicado pelo anterior até 1. Né? Vamos explicar isso. Então, por exemplo, 5 fatorial. Se eu colocar aqui um sharp, né? 5 fatorial. Então, o símbolo de fatorial é sempre esse uso dessa exclamaçãozinha. Então, o que é o 5 fatorial? Ele nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
O número 1 a gente pode até excluir da nossa ideia aqui, porque é o seguinte, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, se eu colocar aqui, ó, 5 vezes 4, quanto que é? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, quanto que é? 60. 60 vezes 2 é 120, e 120 vezes 1 é igual a 120. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o meu fatorial de 5, eu posso fazer da seguinte forma. Posso fazer assim, ó, um for i in range. Aí eu vou começar no 1 e vou terminar no 6. Por que eu vou começar no 6? Ou eu posso começar até no 0, mas aí não teria muita lógica pra gente, porque eu preciso que o primeiro valor seja o 1. Vocês vão entender por quê. E vou terminar no 6, porque eu quero que ele ande 5 vezes, certo? Então aqui eu tenho, ó, uma multiplicação, 1, 2, 3, 4, 5 números. E como eu já expliquei aqui em cima, o range ele vai funcionar no intervalo de 5 passos, porque eu iniciei ele no 1, estou terminando ele no 6. 6 menos 1, 5, então ele vai dar exatamente 5 passos, certo? Vou colocar aqui 2 pontos, e aí eu faço o seguinte. Eu tenho que colocar aqui uma variável, vou colocar ela chamada fatorial, e ela vai começar em 1. E aí aqui eu coloco o seguinte, ó, fatorial vai receber fatorial vezes i. Por que vezes i? Porque o que eu estou dizendo aqui, ó, meu fatorial vale 1. Meu i vai começar em 1. Então, 1 vezes 1, 1. Próxima passagem. Meu i vale 2. 2 vezes 1, 2. Fatorial recebe 2. Próxima passagem. 3. 3 vezes 2, 6. E assim por diante. Então, se eu colocar agora aqui, para fechar, certo? E mandar escrever, né, na tela, print, fatorial. Mandar executar. Olha lá, meu fatorial é 120. Porque eu estou fazendo o fatorial do número 5, porque eu estou dando 5 passos aqui. E eu posso fazer também o seguinte, eu posso colocar de um jeito que o usuário entre com o número. Então, vou colocar aqui um n, certo? Então, vamos lá. N vai ser um inteiro. E aí a gente coloca um método input. E aí eu vou colocar aqui, ó. Digite o valor para achar seu fatorial. E aqui no meu contador, eu tenho que fazer exatamente o número de vezes que a pessoa colocou. Então vamos supor que a pessoa queira saber o fatorial de 10. Então eu vou passar a minha referência, porque eu não sei qual é o valor que a pessoa digitou, do n. Lembra que eu disse que dentro do nosso intervalo eu posso trabalhar também com variáveis? Então eu estou indo de 1 até o valor que a pessoa digitou, n. Só que se eu deixar até o valor que a pessoa digitou, ele vai fazer o seguinte, de 1 a 10, aí ele vai pegar, por exemplo, vamos supor que a pessoa coloque 10. Então ele vai de 1 a 10, se a gente fizer a conta, 10 menos 1, 9. Ele vai fazer o passo 9 vezes, não vai fazer o passo 10 vezes. E eu preciso que ele dê exatamente 10 passos. Nesse caso, a gente aplica aqui uma operação aritmética. A gente não sabe qual é o valor que a pessoa vai digitar, por isso que a gente colocou aqui no meu controle final do intervalo a variável n. Porém, eu tenho que fazer o quê? Somar mais 1. Independente do valor que a pessoa colocar, eu coloco essa soma mais 1. Vamos supor, se a pessoa colocar 5, então ele vai até 6. Ele vai ficar valendo 6 aqui. Aí a gente sabe que vai dar o passo 5 vezes. De 1 a 6 vai dar 5. Se a pessoa colocar 10, vai estar valendo aqui 10 mais 1, 11. 11 menos 1, 10. Então, exatamente 10 passos. Vocês estão conseguindo entender esse raciocínio do passo que eu estou dizendo aqui? Se eu mandar executar agora, perceba o que vai acontecer. Digite um valor para achar seu fatorial. Se eu colocar o 5 e der Enter, olha lá, 120. Se eu mandar executar novamente, por exemplo, fatorial de 3, veja só, é 6. Por quê? 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6.
Se eu colocar o fatorial de 4, opa, aqui eu fechei, não era para fechar, aqui, colocar o fatorial do número 4, é 24. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então perceba que agora eu posso localizar o fatorial de qualquer valor. O número que o usuário digitar vai ser aplicado ao meu intervalo do range mais 1. E a gente começa o range no 1, certo? Perceba que se eu colocar o intervalo aqui começando no 0, olha o que vai acontecer. Fatorial de 5 é 120, certo? Correto. Mas se eu começar o meu intervalo aqui no 0, olha o que vai acontecer. Se eu colocar o 5, ele vai dar 0. Por quê? Porque sempre o meu i vai estar valendo 0. E todo número vezes 0 é 0. 1 vez 0, 0. Depois, o fatorial, então, vai estar recebendo 0. Já não vai mais valer 1. Ele vai valer 0. A minha variável vai estar valendo 1, mais 1 vezes 0, 0. Fica 0 no armazenado aqui no fatorial. A minha variável i vai estar valendo 2. 2 vezes 0, 0. Então, não podemos criar aqui. Então, a gente tem que saber sempre pensar como que vai funcionar os intervalos, como que os valores vão se comportar no código, como que eles vão ficar armazenados na variável, para que a gente sempre pense de uma forma lógica como que eu vou criar a minha estrutura. Então, nesse caso, eu não posso, de forma alguma, iniciar minha variável, o meu intervalo em 0. Eu tenho que começar o meu intervalo em 1. Porque aí sim eu sei que alguma coisa multiplicado por 1 vai ser aquele alguma coisa. Isso vai ficar armazenado na variável. Por exemplo, quando tiver 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 é 20 e assim por diante, entendeu? Então por isso que a gente utiliza esse método aqui no intervalo para achar fatorial com o valor começando em 1, certo? Perceba que eu tenho aqui, ó, o valor da minha variável, ele só vai ser utilizado simplesmente para fazer o controle do range. Eu vou determinar uma outra variável começando em uma fatorial e eu vou utilizar essa variável para poder verificar aqui exatamente o valor que o meu usuário tem. Por que eu não uso n aqui? Veja que se eu colocar, olha aqui, ó, n recebendo n vezes i, olha o que vai acontecer. Vezes i, isso, cadê? Aqui. Olha o que vai acontecer se eu fizer dessa forma. Se eu colocar aqui n, se eu digitar o número 5, por exemplo, e mandar executar, veja que o meu valor foi para 600. Por quê? Eu não posso começar multiplicando o próprio valor. Eu tenho que fazer o valor ir multiplicando até chegar nele. Então, a minha multiplicação, nesse caso, ela segue um princípio diferente dentro da ideia do fatorial. Por que eu estou explicando isso? Porque, tecnicamente, isso é um conceito de matemática. Não tem nada a ver com a nossa ideia aqui. Mas isso serve para que você perceba que não é simplesmente sair jogando o código. Ah, eu sei que eu preciso de um laço, então eu vou colocar aqui for. Ah, eu vou colocar aqui uma letra i, não sei por que eu estou colocando esse i, mas estou colocando. Sempre me ensinaram a colocar o i. Vou colocar esse in e vou colocar aqui range. E simplesmente vou jogando o código na tela. Não é bem assim, a gente precisa entender exatamente o para que serve cada elemento do código e como que eles se comportam. E como que se comporta também as variáveis. E devemos lembrar que, apesar do princípio matemático que estamos falando, o computador ele trabalha basicamente aplicado em conceitos matemáticos, sempre trabalhando com operações lógicas e aritméticas. Então é por isso que nós trabalhamos com esse conceito de utilizar, por exemplo, uma soma, uma multiplicação, sempre verificando os valores que eu vou ter armazenado numa variável, principalmente em valores numéricos, para que você consiga perceber. Percebeu a diferença de eu colocar aqui, a fazer o controle do meu fatorial através de uma variável que recebe o valor 1, independente do valor que o usuário coloca aqui, certo? E eu fazer o valor da variável n vezes i, porque se eu faço isso, perceba o que vai acontecer. Eu vou ter o seguinte. O usuário digitou 5, então eu vou ter 5 vezes 1, porque é o meu primeiro valor. Depois, eu vou ter esse valor
vezes 2, depois vezes 3, depois vezes 4, depois vezes 5. E aí a gente vai ter o seguinte: 5 vezes 1, 5, vezes 2, 10, vezes 2, 30, vezes 3... 5 vezes 1, 5, vezes 2, 10, vezes 3, 30, vezes 4 eu vou ter 120, e aí aqui eu teria o meu fatorial. O grande problema é que eu tenho mais um 5 aqui. Tá entendendo aqui aonde que eu estou entrando? Aí eu teria que modificar o ponto final aqui da minha variável, certo? Aí no caso aqui eu tenho o 5. E aí ele vai pegar o 5, multiplicar por 120, e aí a gente vai ter os 600. Por isso que a gente não vai ter exatamente o nosso fatorial de forma correta. Então aqui eu teria que fazer o seguinte: tirar esse mais 1. Aí eu posso deixar agora o meu fatorial dessa forma, sem esse valor aqui. Aí eu tenho lá o meu fatorial. Então se eu digitar aqui 5, eu tenho o meu 120, certo? Se eu colocar, por exemplo, 7, eu tenho lá 5.040, que é o valor do fatorial. Então, você tem que entender aonde que eu estou fazendo o meu controle. Eu preciso esmiuçar aqui um teste que mostre exatamente os passos que o meu programa vai fazer. E trabalhar com o laço for, como vocês podem perceber, eu tenho várias formas de trabalhar com o laço for aqui, certo? E isso significa o quê? Que eu preciso conhecer bem a minha estrutura para poder executar o meu programa sem nenhum problema. Então eu tenho lá aqui, ó, os valores que a gente tinha colocado nas variáveis acima, e aqui se eu colocar o meu fatorial, 5, 120, tudo certinho. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Nessa videoaula a gente aprendeu um pouquinho mais sobre como trabalhar com o laço for, algumas opções que podemos utilizar. Estamos chegando à nossa parte final de trabalhar com conceitos de comandos, os comandos básicos que você precisa utilizar. A partir da próxima aula, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre as listas. Vamos entrar numa área um pouquinho mais avançada aqui na nossa programação. Vamos trabalhar com as listas, vetores, matrizes. Logo em seguida nós vamos conhecer um pouco sobre janelas gráficas. Então vamos começar agora a trabalhar com esses comandos que a gente aprendeu até aqui, aplicado em janelas gráficas. Em vez de nós ficarmos verificando a saída do nosso programa aqui no terminal, né, no modo console, vamos ver interfaces gráficas e mais à frente também um pouco de banco de dados. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber sempre os nossos vídeos. Dúvidas, deixem nos comentários, sugestões e críticas também podem deixar nos comentários, que é sempre bem-vinda, e não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixar aquele like. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Fui!